A coisa mais importante de uma história pra mim é o personagem. Às vezes uma série é horrível, mas eu acabo gostando só porque me identifico ou me compadeço pelo amigo do protagonista. Mas como se faz um bom personagem? Pra mim, quando se fala de narrativa, tudo parte de um talvez e de um depende. Só que não pode deixar solto, depois você preenche. Acho que a coisa mais importante pra decisão de criar um personagem é achar a função dele na sua história, mesmo que a narrativa parta da história dele. Não tenho certeza de qual é a melhor ordem para se pensar em um personagem, mas acho que se você está adicionando alguém, esse alguém precisa representar algo. Ele vai ajudar outro personagem a crescer, ele vai atrapalhar o outro personagem a se desenvolver, ou ele é o personagem que precisa contar alguma coisa para o público. Talvez, no início, pensar objetivamente pode ser bom para a fluidez da história. O que ele vai fazer? Por que ele vai fazer? Por que ele? Por que ele? Essa é a melhor ponte para nossas próximas perguntas. Agora que a gente já pensou no que ele vai fazer, a gente tem que pensar por que ele vai fazer. Por que ele se sente responsável por isso? Por que ele acha que deve causar uma mudança? Respondendo essas perguntas, você provavelmente vai chegar em quem ele é. É impulsivo, é inseguro, é maduro, mas esconde uma criança ferida e intensa, cheia de amargura? É bom criar nuances nos seus personagens. É bom porque traz senso de realismo. Todo mundo sabe que, na verdade, o ser humano é um paradoxo de complexidades. Uma pessoa pode ser extremamente extrovertida e, ao mesmo tempo, ter vergonha de quem é. Uma pessoa pode ser muito autoconsciente, mas na verdade nem consegue falar sobre aquele dia terrível com sua família. Ninguém é uma coisa só, e nós mostramos isso o tempo todo. Então é bom adicionar requintes de detalhes em seus personagens. Mesmo que não vá pro livro ou pras telas, eu garanto que faz diferença. Além disso, é muito mais fácil se identificar com um personagem assim, completo. Agora talvez seja uma hora um pouco mais difícil: a conexão. Você tem que conectar o que o seu personagem vai fazer com quem ele é e por que ele é. Por que ele pensa da maneira que ele pensa. Quem ensinou ele a pensar assim? O que aconteceu para ele ser tão fechado? O que aconteceu para ele querer fazer o que ele vai fazer na sua história? Aí depende, cabe tudo. A forma como tratavam ele na escola, o que a mãe dele disse quando ele falou que gostava de meninos, como um acidente que infelizmente machucou um gatinho afetou sua vida para sempre. Depende. Também tem que tomar cuidado para não carregar seu personagem de informações e esquecer para que tá usando. Complexo é diferente de excesso. Foca na missão, você tem que pensar no que é importante o público saber para que eles entendam como seu personagem chegou até ali. Eu disse no início que tudo partia do talvez e do depende. A gente já falou do talvez, que nesse laboratório de ideias seria tipo um e se? E se? E se meu personagem ajudasse meu outro personagem a se aceitar? Porque ele já passou por essa jornada e quando ele precisou, ele tinha seu amigo que estava lá para dizer o quanto ele era incrível, independente de quem ele se interessava romanticamente. Mas agora vamos falar do depende. Claro, as coisas na narrativa andam juntas, mas quase ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo. Você precisa criar uma proposta para sua história. Ela é de comédia, ela é de suspense, ela é para criança. Tudo isso é importante porque seus personagens podem inspirar, influenciar e representar muitas pessoas nesse mundo. Então você tem que ter muita responsabilidade ao retratar certos temas, certos contextos, certas personalidades, porque você pode acabar dizendo a coisa errada para a pessoa errada. A esse ponto já descobrimos o que o seu personagem representa na sua história, tanto emocionalmente, é que ele mostra que às vezes a gente tem que se arriscar, tanto estruturalmente. Foi ele quem apertou aquela alavanca sem nem saber o que estava fazendo. Mas você também tem que pensar no que ele representa para o público, e aí vai depender da história que você deseja e está disposto a contar. Trazendo um exemplo mais literal, não faz sentido você construir um personagem sem muitas camadas, com uma história leve, digamos que infantil, para uma história com muitas camadas, narrativas densas, complexas de entender e com temas sensíveis e profundos. Assim como não faz sentido você criar um personagem cheio de traumas, desafios e conflitos internos, com temas embaraçosos e tabus sociais, para uma história descontraída, engraçada, divertida e animada. Os personagens moldam e contam a história que a gente vê. Então eles, suas narrativas e as histórias gerais precisam se mesclar, se conectar e até mesmo se completar. Até porque nenhum personagem é perfeito, e é aqui que nós vamos para o próximo e último tópico: valores. Seu personagem carrega memórias, sentimentos, raciocínios, relações e valores. Só que algo precisa mudar dentro desse personagem. Ele pode não mudar estruturalmente, mas algo precisa mudar em sua vida. Ou pelo menos a forma que ele se enxerga ou enxerga o mundo.
Não adianta você criar a história de um personagem parado se ele ficar estagnado a história inteira. O público não vai ver altos e baixos, que é o que move a emoção de qualquer um. Se você deixa um personagem esquecido, ou sem evolução, sem desenvolvimento ou sem mudança, ele não vai fazer diferença na sua história. E a sua história vai parar de fazer diferença na minha vida. Ele perde o sentido e ninguém mais torce por ele, se identifica com ele ou se importa com ele. E se é ele que move sua história, porque todo personagem move a história, ela também fica perdida, fria e chata. Então temos aqui o primeiro diamante que faz uma história. Cuide bem de seu personagem, caro criador. Espero que tenha gostado de meus devaneios, salvado esse vídeo para quando precisar retornar, compartilhado com seu outro amigo criador e dado like para apoiar nosso canal. Obrigado, já se inscreve aí e tchau!